Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Geografia. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre os setores da economia, tá? Essa aula ela vai ser dividida em duas partes, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os setores da economia e da aula da semana que vem a gente vai ver um pouquinho sobre a distribuição de renda no Brasil, tá? Vejam que esse capítulo ele é maiorzinho, então a gente vai dividir em duas partes, tá bom? Vamos falar. A população empregada ou desempregada do país vai se dedicar a 3 setores da atividade que vão compor a economia: setor primário, setor secundário ou setor terciário. No setor primário estão as atividades em que a gente vai ter a produção, né? Ou seja, as mercadorias não vão sofrer alterações e vão ser comercializadas in natura. Por exemplo, produtos agrícolas, como a gente vê aqui na foto, petróleo, peixe, etc. São mercadorias que são comercializadas in natura, tá? E quando a gente fala de agricultura, a gente está falando dos nossos produtos orgânicos, tá? Quanto mais o país for subdesenvolvido, maior é o número de pessoas que trabalham nesse setor, agricultura e pecuária. Só que a produtividade, é baixa e a agricultura não tem exportação e a população vai enfrentar o quê? Problema de deficiência alimentar, ou seja, o que eles não comem, o que produzem. E às vezes não tem nem condição de produzir. Por outro lado, nos países desenvolvidos, a porcentagem da população que ocupa o setor primário é baixa, cerca de 2 a 8% da população ativa. Então, o setor primário tem alta produtividade, só que uma parcela da população menor ocupa esse setor. Então, a população do país vai desfrutar de outros setores que vão ser bem desenvolvidos. Se o país utiliza muita mão de obra no setor primário, pode até possuir algum setor industrial de ponta, mas certamente as indústrias são tradicionais e com pouca tecnologia, tá? Isso é o setor primário. O setor secundário é quando as mercadorias são transformadas ou são industrializadas antes de serem comercializadas. Então, se o agricultor produz o milho e ele vende o milho sem processar, é uma produção primária. Mas depois que o milho é transformado em óleo, em farinha ou em ração, isso aí já é uma produção secundária, tá? Então, nesse setor é que estão enquadradas todas as atividades industriais. Então, a transformação de matéria-prima para os produtos das utilidades de consumo, né? Tipo bolacha, chinelos, tecidos, computador, trator, livro, tudo que passa pela indústria está no setor secundário, tá? Já o extrativismo mineral, petróleo, ferro, manganês, etc., são produtos que são primários porque são recursos naturais. Mas para extrair esses produtos, a gente vai utilizar ferramentas mecanizadas e a maioria vai processar o produto no local. Então, essas atividades estão alocadas no setor secundário. Portanto, quando a gente está fazendo atividade extrativista, é secundária. Quando a gente utiliza produção mecanizada. Quando a gente está fazendo coisa manual, que as ferramentas são bem rudimentares, a gente caracteriza como setor primário também, tá? Já o setor terciário não tem mercadoria, são os serviços que a gente presta em hospitais, em repartições públicas, em escolas, nos transportes, na energia, nas comunicações, informática, nos esportes, no lazer e no comércio em geral. Até algumas décadas, o setor secundário era considerado mais importante, porque empregava mais da metade da população ativa dos países desenvolvidos. Mas por conta da intensa automatização e da robotização, houve uma redução contínua e gradativa aí dos postos de trabalho. Então, as atividades do setor terciário agora são um pouco mais importantes e vão ser diferentes entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, tá bom, pessoal? Nos países desenvolvidos, a gente tem o quê? Urbanização, mecanização do campo e tem processos industriais que ocorrem quase simultaneamente. Então, o setor terciário vai absorver essa mão de obra. Esse setor é constituído por pessoas que têm especialização, têm curso superior, geralmente. As atividades desenvolvidas são de alta qualificação, por exemplo, medicina, informática, finanças, pesquisa científica, etc. Nos países subdesenvolvidos é o contrário. A urbanização não acompanha o processo de industrialização, então mas tem o êxodo rural. Então, vai ter o quê? Um intenso crescimento urbano, que não tem geração de emprego, vai ter atividade de subemprego, por exemplo, guardador de carro, vendedor ambulante, camelô, vai ter prostituição, intermediários ilícitos. Então, vai ter muita gente em um lugar só, vai ter subemprego ou emprego de remuneração baixa, informal e sem vínculo, tá bom? Quando a urbanização não tem um processo de industrialização. Então, em países subdesenvolvidos que têm uma industrialização recente,
Existem grandes pessoas subempregadas ou com empregos disfarçados que estão vivendo à margem da economia formal e precisam de serviços como saúde e educação. É o que a gente está precisando hoje no nosso país. Então, outros fatores importantes devem ser considerados quando a gente vai classificar as atividades secundárias e terciárias como urbana e as atividades primárias como essencialmente rurais, tá? Porque temos o quê? Modernização do sistema de transporte, temos modernização do sistema de comunicação, podemos ampliar as possibilidades de industrialização no campo e a gente pode ruralizar também atividades que são tipicamente urbanas. Isso vai fazer com que o número de trabalhadores rurais cresçam e morem nas cidades também. E a ruralização consiste em quê? Em realizar atividades típicas do meio rural em pequenos espaços urbanos. Lembrando que o meio rural é o campo e o espaço urbano é a cidade. Então, se você chega ali no meio da cidade, tem uma horta e o pessoal está lá trabalhando na horta, a gente está tendo o quê? Uma ruralização do nosso espaço urbano. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrando que a aula vai ser dividida em duas partes e eu vou colocar lá no grupo quais são as atividades que a gente deve fazer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Não esqueçam de falar no privado qualquer dúvida, tá bom?